E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Thiago Marcon do canal Aquarismo Sereno. Hoje eu queria falar para vocês sobre os acarás disco, mais especificamente sobre a alimentação deles. Sempre tendo em conta que quando eu falo nesses vídeos, as dicas que eu dou, as recomendações que eu dou, é em relação a quem é hobbyista, não é quem é profissional. Para quem é profissional, para quem é criador ou até mesmo lojista, cada tipo de atividade vai requerer um tipo de abordagem. O criador quer que o animal cresça o quanto antes para ele poder ficar no tamanho razoável e vender. O lojista só quer que o animal aguente até ser vendido. E finalmente o hobbyista quer que o animal dure o mais tempo possível, tenha uma longevidade maior possível dentro do seu aquário e demore o máximo possível para morrer, até para não passar doença para os demais. Então, as recomendações que eu dou é sempre voltado para hobbyista, para quem tem aquário na sua casa, que é o meu caso. Então eu tento compartilhar as minhas experiências. Então vamos lá, a alimentação do acará disco. Para quem não sabe, o acará disco ele é um tipo de peixe que ele tem o trato intestinal mais curto. Por causa disso, ele não absorve corretamente todos os nutrientes daquilo que ele come. Então mais ou menos metade do que ele come volta para o aquário. É isso mesmo. Metade da ração que você dá para o seu acará disco vai tudo de volta para a água do aquário. Infelizmente é assim que a natureza fez ele. Então é por isso que na natureza ele fica o tempo todo buscando comida. Um acará disco, para um hobbyista, é claro, um acará disco jovem, ele pode ser alimentado de 3 a 5 vezes por dia. Essa é a recomendação. Depois de adulto, de 2 a 3 vezes por dia no máximo, está excelente. Sempre em pequenas quantidades, não exagere, não deixe seu disco comendo por 15 minutos, 20 minutos, porque ele pode ficar constipado. Ele não tem capacidade de absorver tudo isso, ele vai ficar estufadão e talvez não consiga eliminar esse monte de comida que você deu para ele. Ele precisa comer, que nem você sabe quando a pessoa está querendo perder peso e vai no nutricionista e ele fala coma várias vezes ao dia em pequenas porções. Pense no disco de vocês como a pessoa querendo perder peso e que foi nutricionista. É a mesma coisa, a dieta é a mesma. E a mesma recomendação em relação à variedade. Tentem variar a ração de vocês. Para o hobbyista, para quem cria em casa, eu também não acho legal dar alimento vivo. Eu acho que os possíveis malefícios são muito maiores do que os possíveis benefícios para quem cria em casa. Então, na minha opinião, não vale a pena. Dito isso, eu recomendo que vocês deem rações variadas. Talvez dar alguma ração um pouco mais calórica na primeira parte do dia, pela manhã, dar uma ração floculada. Na segunda parte do dia, talvez ao meio-dia, vocês possam dar uma ração granulada e que tenha algum efeito probiótico, quem sabe? É o que eu faço, né? Na terceira, quarta, quinta parte do dia, vocês podem dar a ração específica dele mesmo, ração para disco, que eu acho que é o melhor, inclusive, você sempre dá ração específica para disco, né? A floculada talvez não consiga encontrar, essa probiótica ela é genérica, mas a granulada para disco específico eu sei que existe e eu utilizo também e dá tudo muito certo assim. Inclusive essa granulada específica para disco facilita muito, tanto a granulada quanto a floculada, acho que a floculada até é melhor. Mas essas duas facilitam muito quando a gente quer dosar algum tipo de remédio, antibiótico, que é interessante uma vez por mês pelo menos, fazer algum tratamento profilático com os discos, né? Ficar uns 2 dias, 3 dias no começo de cada mês, colocar um pouquinhozinho de antibiótico específico, né? De remédio específico para peixes ornamentais, colocar na raçãozinha e dar para ele, facilita bastante a vida. Então fazer essa alimentação espaçado várias vezes ao dia em quantidades menores. Eu falo isso por quê? Porque é muito comum, a pessoa trabalha fora, a pessoa tem aquário e aí ela quer poupar tempo, então ela dá comida uma vez ao dia, quando ela volta do trabalho e até para ter um pouco de interação com o animal, para observar eles, ver se está tudo certo e tal. Isso é legal, isso é bacana, dependendo do peixe que você tiver. Se você tiver um acará disco, por exemplo, já não dá para fazer dessa forma. Aí nesse caso, o ideal é ter um alimentador. Tem um alimentador em cima do aquário de vocês. Configure ele aí para pelo menos aí, então umas 2 vezes, no mínimo, né? Mas pode ser até umas 4. E deixa a última alimentação do dia para você fazer manual. É uma boa ideia. Pode ser uma boa pedida. Que aí você consegue manter essa interação com o animal e ao mesmo tempo consegue manter a dieta dele balanceada, manter ele alimentado direitinho.
Se você não fizer isso e der alimento uma vez só ao dia, o animal não vai desenvolver tanto, ele pode ficar com o sistema imunológico um pouco comprometido, pode ficar suscetível a doenças e pode inclusive resultar em mais brigas dentro do aquário, porque ele está esperando muito mais comida, ele está esperando ser alimentado mais, é isso que a genética, o DNA dele espera, e não vai acontecer. Não acontecendo, quando entrar a ração no aquário, vai ser praticamente uma batalha campal ali, eles vão se degladiar, vão se matar por um pouquinho de ração e também não vai ser legal. Vocês vão estar até atrapalhando um pouco a hierarquia deles ali, a briga por hierarquia, por posições, porque ao invés de brigar só por isso, eles vão brigar muito pela comida também, mais do que deveria. E aí, como é que eu vou dizer, vai ter um contínuo na mente do animal, onde ele vai estar sempre querendo matar o amiguinho ao lado. Quem tem a cara disso, que infelizmente alimentava uma vez ao dia, deixe nos comentários aí. Provavelmente deve estar tendo essa experiência, que não é nada legal. Beleza, pessoal? Vídeo curtinho mesmo, só para dar espetáculo aí, trazer luz para esse tema, que eu vejo que algumas pessoas têm dúvida. Eu achei legal compartilhar minha experiência com vocês. Certinho? Grande abraço, até o próximo vídeo.